Bom dia ou boa tarde. É muito prazer estar com vocês aqui, transmitir ideias, pensamentos para direcionar a enfermagem para atuar de forma qualificada, se posicionar dentro do seu ambiente de trabalho, seja qual for, dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro da faculdade, dentro do curso técnico, no seu estágio, você sendo residente, você enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, você que tem um negócio na enfermagem também, como não, você vai se posicionar da maneira correta, com a liberdade. A liberdade só sem liberdade, com alguma coisa que é ímpar, que é o conhecimento. O conhecimento é algo que liberta qualquer pessoa, qualquer profissional, e isso é prova, tá? Isso é prova. Preparei um conteúdo para vocês, para abrir mente, e vou explicar várias coisas que muitas vezes ficam ocultas, e a enfermagem tinha que ter algo desse tipo, um encontro desse, nos cursos técnicos de enfermagem, nas faculdades de enfermagem, para o profissional e para o campo de trabalho, conhecendo o mínimo possível para se posicionar. E quando eu falo se posicionar no campo de trabalho, eu não estou falando que ele vai brigar com todo mundo, eu não estou falando que vai puxar uma espada, eu não estou falando que ele vai querer direcionar sua raiva, nada disso. Não é gritar, e sim utilizar-se do conhecimento dele para se posicionar. E isso traz uma sensação de bem-estar, uma noção de que ninguém vai conseguir pisar sobre você. Lógico que tem momentos que devemos ficar calados, observar e agir de outra maneira. É isso que eu quero falar aqui para você. Muita gente não fala sobre isso porque tem medo, e aqui a gente vai explicar algumas coisas para vocês. E eu trouxe esse tema, hackeando a enfermagem, justamente para falar para vocês que algo por trás do que é envolto aí nas nossas redes sociais sobre o que é enfermagem. Eu trouxe algumas coisas que o pessoal posta sobre a nossa classe, né? Sobre os conteúdos da enfermagem especificamente. Olha só, quando eles sabem que temos conhecimento, acesso ao conhecimento, o tratamento é diferente, muito mais respeitoso. Quando eles conhecem, quando eles identificam que um profissional da enfermagem tem um conhecimento diferenciado, eles tratam de forma diferente. Isso aí nós podemos ver com os coordenadores de enfermagem, podemos ver com os gestores dos hospitais, das clínicas, da unidade básica de saúde, podemos ver com outros profissionais, e até mesmo com o acompanhante de um paciente. Um paciente, quando identifica que você entende do que você está falando, da esfera de conhecimento que você tem, e não estou falando do conhecimento técnico, do conhecimento científico, isso aqui é essencial para você trabalhar de forma qualificada. Conhecimento científico, prática é essencial. Então, isso você tem que ter. Agora, quando você tem algo a mais que é direcionado a saber quem você é, onde você está atuando, é o que te diferencia, é o que essa pessoa está falando aqui. Lógico que perceba, olha só, a cautela quando vem falar comigo, como se cada vírgula fosse uma prova. Mas aos poucos estou sentindo um respeito maior. É isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês hoje, no emprego, vocês sentem que as pessoas te respeitam ou não? Uma coisa é uma instituição, por exemplo, nós vemos a maioria dos hospitais particulares que não respeitam o direito mínimo moral das pessoas, dos profissionais da enfermagem, fazendo com que o profissional vá pela porta de trás, que o profissional tenha que abrir bolsa para poder ser revistado, que só ele, que, por exemplo, tem que usar uma vestimenta, ou então não pode usar anel ou um cordão, porque a CCH vai em cima da enfermagem, não vai em cima do médico. É isso que eu mais ouço falar. Como é que eu vou ter que fazer isso? Como é que eu tenho que me respaldar sobre isso? Conhecimento é libertador. O corpo padece menos quando a mente pensa mais. Eu vou falar um pouco sobre crime hoje aqui. Nós temos várias pessoas que respondem o seguinte: eu não sabia que eu cometia era crime dentro do hospital que eu trabalho. Hoje você pode estar cometendo um crime sem saber. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Outra aqui, ó. Só relatar uma experiência que tive agora com 2 anestesistas. Prática.
pedir para identificarem os acessos que funcionarem e eles acharam um absurdo. Gente, isso aqui é um POP. Algo que o profissional tem que fazer um passo a passo para atuar de forma que possa promover a melhor assistência possível ao paciente. Existem princípios. Existe um princípio que é: eu tenho que dar o melhor tratamento possível, evitar o máximo de dano possível a esse paciente. Quando você identifica o acesso, a data, qual foi o gel, quem funcionou, isso está dentro da segurança do paciente. Um identificou e disse que só estava fazendo porque estava se sentindo pressionado por mim. Olha só. Provavelmente essa profissional, quando falou com o médico, que deveria identificar, falou para ele que isso era uma regra básica para o cuidado do paciente. É a mesma coisa quando um médico ele não descarta o pérfuro cortante no local que deveria descartar. Isso não é ensinado para eles. Ou é ensinado, ou a falar assim, olha, se você não fizer, a enfermagem vai fazer. Você pode ter um momento, lógico, uma confusão. Quem trabalha em emergência, quem trabalha em CTI, recebe muitos pacientes ao mesmo tempo. É um fato que as pessoas começam a agilizar o atendimento. Agora, em regra, para funcionar uma profunda, tem que falar para o médico. E isso não é um pedido nosso. É um pedido da Anvisa. Tem que descartar. Quem fizer o procedimento tem que descartar o pérfuro cortante. Quando usar esse tipo de fundamento, tem que direcionar. Quem não fizer pode sofrer consequências sérias sobre isso. Então, quando você for falar com alguém sobre alguma coisa, tem que fundamentar. E quando eu falo isso especificamente, essa semana eu perguntei sobre o uso de doutor pelo enfermeiro. Eu fiz uma sequência de histórias e perguntei: se alguém te perguntar por que você usa o doutor, e aqui eu não estou falando que você deve usar ou não deve usar o doutor, o DR na frente do nome, que é enfermeiro ou enfermeira. Muitas pessoas falaram: o Conselho Federal de Enfermagem me autoriza. Ótimo usar isto quando estivermos falando entre enfermagem. É uma fundamentação ótima para uma base, uma entrada de discussão. Com discussão que eu falo, é uma conversa, tá? Fundamentar isso para um acompanhante, para um paciente, né, que vê, por exemplo, um DR no seu jaleco, que vê um DR no seu carimbo. Com outros profissionais, você precisa ir além, entender além disso. É a mesma coisa quando você fala para o seu coordenador ou coordenador de setor, quem trabalha em classificação de risco. Eu não posso fazer referência ao paciente para outra instituição. O paciente chegou na minha classificação de risco, eu não posso mandar esse paciente embora. Eu não posso encaminhar esse paciente para outro lugar. E isso não é só porque o conselho me proíbe. Existem outros fundamentos por trás disso. E se você começar a utilizar somente o que o COFEN diz, as pessoas não vão te respeitar. As pessoas não vão te respeitar porque a resolução do COFEN é muito importante, mas ela não deve vir isolada. Reparem nas resoluções. A partir de hoje, toda vez que você for ler alguma resolução, leia os considerandos. É aquela justificativa que vem antes da resolução. Aquilo ali são os fundamentos. Em base de que o COFEN fez aquela resolução. E isso é importante para o profissional saber a fundamentação de cada resolução. E mais uma coisa, falando de resolução, não fique com esse negócio de gravar números, gravar. Hoje em dia, a facilidade que nós temos de pesquisar resoluções é muito fácil, é muito simples, perdão. É só você digitar no Google, resolução, por exemplo, classificação de risco, COFEN. Você vai procurar a mais recente que tem no site do COFEN. Agora, você precisa saber interpretar e usar aquela resolução para a sua atividade, para fundamentar e você ser um profissional posicionado no seu ambiente de trabalho. Passei uma? Não. O desconhecimento leva o profissional a ficar vulnerável. O desconhecimento leva o profissional a ficar vulnerável. E um profissional vulnerável ele está sujeito a coações, assédios. E eu vejo muita gente falando de assédio como se fosse uma coisa simples. Né? Eu fui assediado. O paciente me assediou moralmente, um assédio moral no ambiente de trabalho. Gente, isso não existe.
tá? Isso a gente ensina lá no Secando, o curso de assédio específico, o que é um assédio moral. E o assédio moral é algo grave. Não é crime, mas é algo grave, que muitos profissionais deixam de lado e poderiam dar um ponto final nisso. A gente vai ver mais adiante uns aspectos do nosso código de ética, nosso código de conduta, e para você usar a partir de amanhã no seu ambiente de trabalho. Ou para quem está de plantão hoje, está assistindo aqui no horário da janta, ou colocando o celular para poder assistir ao nosso encontro. Preste atenção. O nosso código de conduta nos dá armas para utilizarmos. Na verdade, ele é uma arma, mas nos dá munições para utilizarmos especificamente contra os coordenadores de enfermagem, contra os supervisores e contra os RTs. E contra nós mesmos, tá? Para levarmos uma enfermagem qualificada, uma assistência de enfermagem qualificada. Um profissional que é assediado, um profissional que é coagido, ele não tem capacidade de levar a melhor assistência ao paciente. A gente viu na aula de assédio quantos profissionais querem abandonar a profissão porque se sentem numa condição péssima de trabalho. E nós temos diversos problemas no nosso trabalho na enfermagem. Diversos problemas. Entre eles, com a própria enfermagem. Eu sempre falo, se a enfermagem fosse unida, desse um apoio à própria classe, dificilmente dentro de uma instituição teríamos profissionais de enfermagem desestimulados e desanimados. Se a enfermagem se unisse com o poder que ela tem e não conhece, o trabalho seria diferente. Aí eu coloco médicos e fisioterapeutas, e, gente, é porque, na maioria das vezes, são as classes que estão diretamente ligadas ao nosso trabalho ali, no dia a dia. Mas pode colocar administrativo, você pode colocar nutricionista, você pode colocar o psicólogo, o motorista da ambulância, qualquer profissional. Qualquer profissional. Coloquei médicos e fisioterapeutas porque é o maior número de reclamações que nós temos no nosso dia a dia aqui. Gestores. Vários problemas com gestores. E não vamos usar especificamente o código de ética para brigar com gestores. Tem que saber denunciar, por exemplo, ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho, buscar ajuda ao sindicato, direcionar o que tem que direcionar ao Corém. E, gente, não adianta falar que o Corém não faz nada. Muitas vezes, essa denúncia que vai ao conselho vai completamente sem provas. E eu vejo pelo outro lado, que com o nosso escritório fazendo defesa em processo ético, nós vemos diversas denúncias que vão para o conselho sem cabimento, sem prova alguma, sem nada que direcione ao Corém para poder punir ou para poder levar o caso adiante. Pacientes e acompanhantes. A enfermagem muitas vezes fica perdida, sem saber especificamente o que dizer e fica coagida com os acompanhantes. Eu costumo falar o seguinte: a relação com o paciente é difícil, mas é pior com o acompanhante. Porque o acompanhante é aquela pessoa que ela não está 24 horas com o paciente. Muitas vezes ele tem direito a acompanhar aquele paciente, acompanha um pouco, mas não está direto com o paciente. Não está ali 24 horas com o paciente. E ele vê só uma parte da assistência. Às vezes, o acompanhante chegou no momento que o paciente está evacuado na cama. E chegou no momento que o médico está no setor. E ele não está naquele momento que só tem enfermagem atendendo aos pacientes e que, antes dele chegar, aconteceram diversos problemas. Mas o paciente dele está todo medicado, o paciente dele está evoluído, com relatório pronto, anotações de enfermagem impecável, e que chamou diversas vezes, por exemplo, o médico para avaliar um paciente. Ou ficar solicitando dieta, porque a dieta veio errada, o acompanhante não sabe. Nosso maior problema é o acompanhante. E esse acompanhante, se ele não for bem informado do que é o tratamento e o que é a responsabilidade da enfermagem, é lógico que ele vai na ouvidoria e vai denunciar quem? A enfermagem. Então, como a gente sempre fala, dê nome aos bois. Se o acompanhante vier reclamar de algo que não seja a nossa função, passe. Ó, essa função é do nutricionista, essa função é do médico, essa função é do administrativo. Passe a função deles. Leve esse acompanhante a fazer a reclamação no lugar correto. Não adianta ficar reclamando do acompanhante também, que ele também não tem
como direcionar, a quem denunciar, como denunciar um problema. Eu vejo muitas pessoas reclamando que fizeram uma denúncia ao conselho e essa denúncia não foi levada à frente. Como eu falei antes, muitas vão sem provas. Mas vamos supor que você fez uma denúncia toda passo a passo, toda elementada passo a passo, pronta, mostrando que algum profissional da enfermagem fez algum ato ou deixou de fazer algum ato prejudicando a equipe ou o paciente e que contrário ao nosso código de ética. Às vezes, até mesmo um coordenador de enfermagem fez algo, determinou que a enfermagem realizasse um procedimento que não é de sua competência. E o Corém não chamou, não abriu um processo administrativo para poder averiguar, para poder investigar. E aí você fala, e agora? Mas já encaminharam esse problema para o COFEM? Se o Corém não resolveu, vocês precisam fazer algo. Não é esperar cair do céu uma resolução. Outra, vocês sabiam que qualquer pessoa pode denunciar no conselho? As pessoas ficam com medo de denunciar um coordenador, um diretor de enfermagem, um enfermeiro. Ficam com medo de denunciar, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, o local de trabalho. Mas, especificamente, não precisa ser você que vai denunciar. Pode ser outra pessoa. Se a enfermagem não tem condições de trabalho, ou se o trabalho que está sendo exercido pela profissão vai contra ao que diz a regra, por exemplo, da CLT, você pode pedir outra pessoa para denunciar, fazer uma denúncia naquele local. Vários acompanhantes denunciam hospitais que conhecem e vê como que o profissional é tratado pela instituição. E isso vai muito de conhecimento. Tem que saber, sim, denunciar. Entender o que aconteceu com você é importantíssimo. Por exemplo, foi um crime que aconteceu comigo? Foi uma calúnia? Foi uma difamação? Foi uma injúria? O que a pessoa falou foi uma lesão corporal? A pessoa falou, desculpa, o que a pessoa fez foi uma lesão corporal? Foi uma ameaça? Muitas pessoas aqui já foram ameaçadas e não fizeram nada. Olha, se você fizer isso, eu te pego lá fora. Eu já vi profissionais falando que recebeu essa ameaça. Empurrões. Isso não pode acontecer. Se acontece uma vez e você permite, vai acontecer sempre. Existe um procedimento no Juizado Especial Criminal que é simples. Bruno, da cadeia? Vamos ser sinceros. Da cadeia? Não. Não vai dar cadeia. Tá? Ameaça não dá cadeia, lesão corporal leve não dá cadeia, injúria não dá cadeia, calúnia não dá cadeia, difamação não dá cadeia. Você vai dar aborrecimento para essa pessoa e vai fazer a mexer com duas coisas que as pessoas, nós, não queremos perder: tempo e dinheiro. Tempo, porque ele vai ter que responder a um processo criminal, não deixa de ser um processo criminal, podendo perder como réu primário, e dinheiro, porque, por exemplo, o médico, quando vai... Eu estou falando isso porque aconteceu comigo, tá? Isso é um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava em um local que eu era contratado, tá? E eu tive a sorte de ter um coordenador de enfermagem do setor que era um cara que exigia muito dos profissionais, que é o correto, exigir dos profissionais, mas ele lutava pela integridade física, emocional e moral dos profissionais. E esse médico, especificamente, em um plantão me agrediu, me empurrou em uma situação e me ameaçou. Eu fiquei meio sem graça. Na época, eu entendia que existia uma hierarquia, olha que loucura na minha cabeça, hierarquia, que o médico era hierarquicamente superior à enfermagem, e olha, eu tinha menos de 10 anos de formado, tinha 5 anos de formado, aquilo vinha da faculdade, né? Que o médico coordenava tudo dentro do hospital, que o médico era o chefe do hospital, que o médico era o chefe da enfermagem. E esse meu coordenador falou, opa, chegou aos ouvidos dele. E eu não fiz relato algum, eu não fiz nada, e ele levou isso à delegacia. Teve um processo criminal. E fomos na delegacia, depois teve uma audiência no juizado criminal especificamente sobre isso.
Por quê? Testemunhas, relato bem feito do meu coordenador sobre isso, chamando, inclusive, pessoas para ir contra esse profissional. Depois disso, eu saí do hospital, porque acabei passando em um concurso, saí desse hospital, mas me falaram que a conduta desse profissional foi completamente diferente. Quando uma pessoa perde dinheiro, tempo, envolvido numa condição dessa, ele muda, começa a mudar. Não sei vocês, mas quem recebe uma citação em um processo, treme. Não treme de medo, mas treme, tá? Treme. Foi uma violação a uma lei, e aqui eu quero lembrar vocês que muita gente fica confundindo lei, vou falar mais um pouquinho à frente, lei, resoluções, tem que entender que há diferença entre elas, e isso é importante, no mínimo, você entender. Eu vou falar sobre o ofício do Corém Tocantins, que eu coloquei esses dias num vídeo, uma posição do ofício, eu vou explicar o ofício, eu vou falar o que existe no ofício. Falando sobre lei, nossa lei do exercício profissional. Quantas vezes o decreto ou nossa lei ela é violada e a gente deixa para lá? A nossa atividade é violada, a gente deixa para lá. E, gente, até mesmo dentro do Corém, algumas pessoas violam. Mas não é o Corém especificamente. Não acusem o conselho. E sim são pessoas que estão lá, que não estão adequadas a trabalhar lá. Porque são pessoas que necessitam de treinamento, necessitam de capacitação. E isso a gente vê na rede social muitas vezes, a gente não dá valor sobre capacitação no conselho dos próprios profissionais que atendem lá. Tem muito profissional que não é da enfermagem, que trabalha no conselho com concurso. Muitas vezes alguém vai na recepção, faz uma pergunta, a pessoa responde de maneira equivocada. Quer ver uma resposta ao que muita gente responde, vai no conselho e tem uma resposta errada? Sobre um processo ético. Muitas vezes pessoas recebem aquela intimação, citação do processo ético, vai no conselho e recebe uma informação de quem não tem conhecimento, ou então, para quem quer abrir uma empresa, abrir um consultório, vai lá e pergunta para a pessoa errada no próprio conselho. Então, veja primeiro quem é essa pessoa que você está lá perguntando. Tá? O conselho, ele edita normas através de resoluções. São normatizações de assistência dos profissionais ou conduta dos profissionais. Essa resolução, ela foi violada? Por exemplo, classificação de risco, como eu falei agora há pouco tempo. Falei sobre encaminhar paciente, mas, por exemplo, o enfermeiro ele tem que ser exclusivo da classificação de risco. Quantos profissionais falam, eu faço classificação de risco, eu levo paciente para rodar o eletro, eu levo paciente para ir faço medicação do paciente, eu tenho que cobrir o setor tal. Isso não pode acontecer. Está violando o que o COFEN determina. Se o COFEN determina isso, ele tem que fiscalizar. Então, toda violação das resoluções do conselho devem ser fiscalizadas pelo próprio conselho. Tá? E aí, são os conselhos regionais que vão fiscalizar. O final das resoluções estão lá. Devem ser fiscalizadas pelos conselhos regionais de enfermagem. Outra, saber quem fez isso com você. Você está passando por um problema na sua instituição? Está sendo coagido, assediado? Ou dificuldade em exercer sua profissão com autonomia? Você sabe quem é essa pessoa? Muitas vezes vem alguém determinar algo para você e olha, a partir de hoje vai ser assim que tem que ser. Ou então por mensagem de WhatsApp. Mensagem de WhatsApp é ótimo para criar prova. Você printar aquilo ali e levar no conselho com o nome da pessoa, o número de telefone que está fazendo isso. Mas toda vez que alguém chegar para você no hospital e falar, a partir de hoje, a rotina nova é essa, você fala, tudo bem, mas eu quero isso num papel timbrado, anexado à parede, para que eu possa me respaldar. E tire foto daquele papel. 50% das vezes que acontecer isso, e aquela determinação for contrária
alguma norma do Ministério da Saúde, alguma norma da Anvisa, alguma lei, a pessoa não vai colocar no papel, a pessoa não vai carimbar, porque ela sabe que está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês, coisa simples que aconteceu ultimamente no hospital que eu trabalho. No hospital que eu trabalho, estamos num setor, adaptação de setores, que não tem um banheiro específico. É um setor que é de passagem de paciente. Só que, devido à obra, devido ao transtorno do hospital, que está passando por diversas mudanças, não tem um banheiro para paciente no setor. E os pacientes lusos estavam tendo que fazer fezes, urina, ou na maca, ou num cantinho isolado, mas não tinha um vaso específico para eles. E eu acho isso um absurdo. E eu me posicionei completamente contra, inclusive eu registrei da forma preventiva, e isso é algo que muita gente não faz. Relato preventivo você faz para possivelmente usar. Muitas vezes você não usa, mas sempre façam relatos preventivos. Então, eu conversei com minha coordenadora e ela passou a informação seguinte: a CCH determinou que os pacientes não poderão utilizar o banheiro do corredor ou de outro setor. Então, a ordem só pode acontecer por escrito. Principalmente aqui, é com uma determinação, se você trabalha numa instituição pública, pelo princípio da legalidade. Ordem só por escrito. E eu falei o seguinte, olha, peça por escrito essa determinação. Peça por escrito essa determinação. Por quê? Será que eles vão dar por escrito que o paciente vai fazer fezes, vai urinar numa comadre podendo ir ao banheiro? Será que eles vão sustentar isso? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que eles fizeram por escrito a determinação do paciente evacuar numa comadre ou eles liberaram o banheiro? Coloca aqui nos comentários no YouTube. Coloca aqui nos comentários do YouTube. Ó, a Jennifer aqui colocando, ó, as mudanças vão iniciar por nós mesmos. Mudança de postura. É isso aí. É isso aí. Meus colegas aí muito, mas não se posicionam por ter respeito. Vamos lá. Ó, Tassiane, não fizeram. Luana, liberaram. Simone, liberação do banheiro, certamente. Lucília, liberou, né? Isso aí. Eles fizeram um ofício separando um banheiro exclusivo para os pacientes. Lógico. Porque quem tem medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso vocês precisam usar na vida de vocês, na profissão, qualquer coisa. Presta atenção. E isso aqui já falei algumas sacadas no nosso encontro, e essa sacada aqui é a maior que vocês vão ter na vida. Na vida, talvez não. Não, exagero, né? Aqui no nosso encontro de hoje. Presta atenção. Existe uma mola de pressão. A coordenação recebe pressão, né? Na direção e tudo mais, vai pressionar você que está ali na assistência direta. Se você fizer uma pressão para cima, e muitas vezes essa pressão não precisa ser na base da gritaria, da base da arrogância. Muitas vezes eu fui arrogante de querer brigar, discutir, que estava no meu direito, e foi totalmente errado fazer isso. É necessário ter um controle, uma forma de você agir dessa forma. Quando a coordenação ela é pressionada, essa pressão sobe também. Tá? Essa questão do banheiro foi uma forma de pressão contrária que eu fiz para liberar o banheiro. E eu dei um exemplo simples sobre o banheiro, tá? Um exemplo
simples sobre o banheiro. Provas. Tenho algo que eu possa usar contra a pessoa ou a instituição que fez isso? Acabei de falar uma. Utilizou de uma determinação por escrito completamente contrária a tudo. Não sei se vocês lembram, quem é meu seguidor aqui, certa vez um hospital colocou por escrito, que a enfermagem deveria limpar o consultório do médico. Eu recebi essa folha, essa determinação, que a coordenação de enfermagem, que provavelmente recebeu pressão de cima, colocou, e não era uma instituição particular, era uma instituição pública. Quantos de vocês viram isso? Se eu não me engano, foi no Maranhão. E eu peguei, fiz uma publicação, marcando o Corém Maranhão. E eu recebi depois um retorno que ocorreu uma fiscalização e que retiraram essa determinação. O que isso ocorreu? Prova. Não adianta falar que o coordenador de enfermagem determinou que a enfermagem limpasse o consultório. E se tiver alguém do conselho que apoie isso, pelo amor de Deus, vamos rasgar nossa lei. E falando de lei, depois eu vou falar um pouco, né? Nossa lei é muito frágil, tá? Nossa lei é muito frágil. WhatsApp não conta, né? Existem algumas pontuações específicas sobre o WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp Web, que você usa no computador, no guia do navegador. Existe uma contrariedade sobre isso, mas print de WhatsApp que você levar, como esse de grupos de WhatsApp, você levar para o conselho, é uma prova forte do seu direito. O ato, eu tenho que denunciar em que local? É no Corém? Já foi para o Corém? Vou jogar para o COFEM, para a ouvidoria do COFEM. Eu tenho que levar para o sindicato, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, delegacia, Conselho de Medicina, Fisioterapia, aí vai em diante, Conselho de Ética do hospital. 50 profissionais já é obrigatório ter Conselho de Ética. 50 profissionais já é obrigatório ter Conselho de Ética no seu hospital. Quantos aqui já viram um Conselho de Ética em um hospital? Isso é pouco divulgado. Eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui, que estão aqui no nosso YouTube agora, fizeram uma denúncia no Conselho de Ética? Quantos aqui denunciaram, por exemplo, um médico que deixa pérfuro cortante aberto com risco de contaminação? Eu estou falando do médico, mas estou falando da enfermagem com enfermagem também, tá? De coordenadores, de ouvidorias, tá? Isso é que vocês precisam saber. Como eu posso denunciar? Estou trazendo um passo a passo para vocês. Eu deixei o ofício por último. Eu quero explicar melhor para vocês. Eu achei muito bacana, mas não se apeguem em ofícios, resoluções, pareceres para pensar em denunciar. Tá? Que muitas pessoas vêm me perguntar para mim assim: olha, qual a resolução que me respalda? Gente, não é uma resolução que te respalda, é um conjunto de fatores que te respaldam. E o teu respaldo vem do teu posicionamento. Não adianta você falar para alguém que tem uma resolução que te dá autonomia, ou que te libera, ou que te proíbe de algo. Não resolve. Não resolve, tá? Não resolve. Entender a regra do jogo passa
pelo ponto de falar: existe alguma lei sobre isso? Existe alguma resolução sobre isso? Existe alguma norma do Ministério da Saúde sobre isso? Não pode ter auxiliar no CTI. Não pode, por exemplo, atuar, auxiliar em serviço de hemoterapia. Tem que ser técnico de enfermagem. A Anvisa diz algo sobre um questionamento que está no seu hospital? Está entendendo o que eu estou falando? Qual é a base que eu vou usar para isso? E falando sobre lei especificamente, né? A gente fala muito sobre lei, e as pessoas falam: ah, eu quero uma lei sobre isso. É legal isso. Qual a resolução que me dá uma legalidade, gente? Resolução não é lei. E o que é legalidade? É tudo que está com base na lei. Nós temos Constituição, vou falar umas leis também aqui, Direito do Consumidor, que é uma lei que muitas pessoas não têm a mínima noção. E aquele paciente que está lá é um consumidor, e ele tem um direito, que isso está no nosso código de ética, e o código de ética ele tem por base da legalidade do direito do consumidor de falar o quê? O profissional de enfermagem tem o dever de informar tudo ao seu paciente ou seu representante legal. E isso vem do Código de Defesa do Consumidor. Se eu não me engano, artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Porque ele é consumidor e você é prestador de serviços. Por que não temos leis fortes? E aqui não quero falar de política hoje. Eu vou falar de lei aqui, depois agora, próximo slide. Nós temos uma lei que dá poderes ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, que instituiu, e tem também de medicina, de biologia, de fisioterapia. A de medicina é muito mais forte que a nossa. Dá muito mais poder ao CFM, ao CRM, de atuar, de ter liberdade de, por exemplo, ingressar com ações que muitas vezes o conselho fica impedido. Mas muitas vezes também, me desculpe, falta vontade de ingressar com ações, tá? Falta vontade de ingressar com ações. Quais as principais leis que preciso saber? Esse material de hoje aqui, eu vou encaminhar ao pessoal que está no grupo VIP. Daqui a pouquinho estou encaminhando, junto com o ofício. Vou tirar minha carinha aqui. Olha só. A primeira é nossa lei do exercício profissional. Essa aí é de suma importância. Tem um decreto que, não sei se já viram algumas discussões sobre esse decreto. Esse decreto tem alguns problemas, tá? Tem alguns problemas, porém, ele diz, por exemplo, que a enfermagem é responsável por zelar pela limpeza. E, gente, não sou professor de português, mas zelar pela limpeza é totalmente diferente de limpar. Zelar pela limpeza é totalmente diferente de limpar. Lei 12.842, Lei do Ato Médico, tá? É a lei que você precisa saber algumas coisas que estão ali. Utilizar isso, essa lei, importantíssimo, no embate com algum médico. Por exemplo, atendimento a paciente grave. Não é privativo ao médico o risco de morte. Você passar uma sonda sem a prescrição médica. Eu já tive isso, né? E minha resposta não teve um embate maior, teria outros fundamentos. Eu ensino isso. Ele me pergunta: por que você passou se não tinha prescrição? Não está na sua lei do exercício profissional, que é exclusivo seu. Não está. E tem justificativa para isso. E embaixo,
do Consumidor, que eu tinha falado, e a 5.905, de 73. É a tal lei que dá vida aos conselhos de enfermagem. Para que servem as resoluções? Serve para nortear os profissionais da enfermagem. Resoluções que eu falo aqui do nosso conselho de enfermagem. O código de ética, por exemplo, é um código de conduta dos profissionais de enfermagem. O código de ética é um código de conduta dos profissionais de enfermagem. E deveria ser algo defendido pelos coordenadores, pelos responsáveis técnicos. O RT de um hospital, ele é o Corém no hospital. Ele representa o Corém no hospital. E muitas vezes, eu vou ler aqui 5 artigos importantíssimos que você tem que saber do Código de Ética, que é a nossa função hoje aqui trazer para vocês esses insights para mudar a sua vida profissional. Artigo 61. Isso tudo está no Código de Ética. Executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética é a legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Como eu falei para vocês sobre a lei que disciplina, falamos agora há pouco, é proibido determinar atos contrários ao Código de Ética. Então, por exemplo, aquele profissional, aquele RT, aquele coordenador que determina que você faça algo contrário ao Código de Ética, está violando esse artigo. Colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação, lei e princípios que disciplinam o exercício profissional da enfermagem. O grande princípio do profissional da enfermagem, a autonomia da profissão. Autonomia da profissão. Aí você me fala, o meu RT não faz isso. Denuncia. Leva esses meios que eu falei para vocês, denunciam esses RTs. Meu RT é omisso. Olha o 64. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma, o tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade. Quando você for denunciar, você vai especificar no seu relato ao conselho que o fato que ele fez, o ato que ele provocou, o fato que ocorreu, ele encaixa no artigo 64. Ele, por exemplo, ele foi conivente com uma forma de violência no exercício da enfermagem. Isso que a enfermagem precisa colocar na mente e utilizar o conhecimento certo, na hora certa, da forma correta. Aceitar cargo ou função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal. Gente, preste atenção. Isso aqui, aquele profissional que pediu demissão do cargo de responsável técnico porque ele não estava conseguindo exercer a profissão, respeitando a lei do exercício profissional e o código de ética. Quem já não viu isso? Quem já não viu uma situação que um RT foi mandado embora porque ele se posicionou a favor da enfermagem, ou um RT que pediu demissão porque não tinha como seguir cumprindo as determinações? E, gente, quem acha que não dá problema quando você desrespeita as leis, tem muita gente respondendo processo criminal, tá? Porque fez sutura para ajudar um colega médico ou por determinação da chefia. Né? E eu falo chefia de ironia, né? Que para mim quem tem chefe é índio. Chefia de serviço. Chefia de serviço é uma coisa. Chefia de pessoas não existe. Tá? São coordenadores, são supervisores, são responsáveis técnicos, são diretores. Toda vez
que um profissional de enfermagem foi mandado embora do cargo por lutar pelo nosso código de ética, denuncia ao conselho que alguém assumiu. Porque é o conselho regional que deve atuar aqui. Se o conselho regional não atuar em casos como esse, leve ao conselho federal. Porque é a função. Quem está dizendo não é o Bruno. Quem está dizendo é o próprio COFEM. Quem está dizendo é o próprio COFEM. Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefício de qualquer natureza, para si ou para outrem. Isso aqui é muito grave. Valer-se quando necessita de profissão de mecanismo de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Tem muita gente da própria enfermagem coagindo profissionais a fazerem coisas erradas pelo próprio proveito. Utilizando-se do poder que lhe confere a posição ou cargo para impor, induzir ordens, opiniões, ideologias políticas, é o que a gente está vendo muito nesse tempo agora, ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, isso eu falo muito lá no Dissecando, é algo que envolve um direito seu que jamais pode ser compensado por nada. Jamais pode ser reconstituído. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambiente onde exerce a profissão, quanto naqueles em que não exerça. Qualquer ato que infringe postulados éticos e legais. Preste atenção nesses artigos que vocês podem utilizar contra as coordenações de enfermagem, contra as direções que fazem pressões de forma errada contra a enfermagem. Pressionar, olha só como é a diferença. Pressionar para ter uma assistência qualificada, pressionar saudavelmente é diferente, tá? É diferente. Entenderam isso? Eu quero trazer o ofício que eu falei para vocês do Corém Tocantins. Esse ofício aqui, me mandaram um momento. Alguém recebeu esse ofício e printaram para mim e me mandaram. Ele foi recente, 23 de setembro. Gente, um ofício é uma comunicação do Corém para a instituição, né? Instituição de Estabelecimento de Saúde, Rede de Atenção à Saúde do Tocantins. Não é resolução, não é parecer, não é lei, é apenas um ofício. E olha, a base, como eu falei dos considerandos, as fundamentações das resoluções foi utilizada aqui nesse ofício. Ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Isso está na Constituição. Tá? É o básico nosso. Legislação da enfermagem. Utiliza a legislação da enfermagem. O que é competência da enfermagem? Pega uma resolução, que muita gente não sabe, que é o Código de Ética, é uma resolução que precisa mudar algumas coisas, né? Que nós temos lá um direito e também uma proibição, que se interligam. Eu tenho o direito de me recusar a fazer uma atividade que não seja da minha competência, que não seja legalmente, que não seja legalmente autorizada, que não seja eticamente aprovada. Eu sou proibido também de executar esse tipo de atividade. Aqui, a melhor parte que eu acho desse ofício, considerando que a enfermagem é uma profissão autônoma. Lembra que eu falei no início que eu não acreditava nisso? Eu não entendia assim. Eu não fui criado lá na faculdade. Eu acredito que muitos técnicos não foram criados assim nos cursos técnicos. Já vi muito enfermeiro que não foi criado assim na faculdade, né?
vendo a enfermagem como uma profissão complementar, que não é autônoma, tem autonomia de trabalho. E, continua considerando que o enfermeiro é profissional autônomo e não está subordinado a nenhum outro profissional da saúde, obviamente incluindo os médicos. E eu gostei muito dessa questão quando bateu, nomeando quem ela queria atingir, né? Além disso, o técnico ou auxiliar de enfermagem só podem atuar sob coordenação, orientação e supervisão do enfermeiro, está na lei do exercício profissional, /decreto. E vem das orientações de empoderamento, de forçar na cabeça das pessoas a nossa autonomia. E ela traz o seguinte: a enfermagem não é obrigada, não é da competência dela, podendo inclusive se recusar a fazer, não agendar consulta de outros profissionais, não pega prontuário para outros profissionais, não chama médico para mudança terapêutica, não chama médico em repouso, não arruma ou organiza consultórios para outros profissionais atuarem. Lembra que eu falei no início da questão que ocorreu lá no Maranhão? Não atua como telefonista ou recepcionista. Tem muitas coordenações que determinam profissionais da enfermagem a atuarem como recepcionistas. E lá, no Dissecando, vai ter uma aula só disso, dessa questão dos hospitais que atuam sem recepcionista no final de semana. Acontece muito no interior do Brasil. E a coordenação da enfermagem fala para a enfermagem abrir ficha para o paciente. Não atua como maqueiro e tem resolução sobre isso, tem parecer sobre isso. Não faz dispensação, distribuição e o transporte material de almoxarifado. Não pega leite em lactário. Não higieniza leito de paciente. Não dispensa ou distribui medicação, não vai atrás de médico para preencher ficha de antibiótico ou medicamentos, não faz trabalho de manutenção, não faz atividades residuais administrativas de outros profissionais da saúde, quando o quantitativo desses são insuficientes. Isso é problema do hospital, não é problema da enfermagem. Enfatiza-se que gestores ou gerentes que coagirem os profissionais de enfermagem a executar atividades supracitadas ou outras que não sejam de suas competências ou atribuições legais, podemos representá-los às autoridades competentes por abuso de autoridade e outros dispositivos legais. Em relação aos diretores, coordenadores e supervisores de enfermagem, se tentarem obrigar, coagir enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem a executar as atividades citadas, poderão sofrer reprimendas ético-disciplinares inseridos. Esse ofício foi um tapa na cara dos gestores de enfermagem que não sabem o que é enfermagem. E eu procurei a doutora Luana, que é presidente do Corém Tocantins. Chamei ela no Instagram para parabenizar pela postura. Postura. É isso que nós queremos do Conselho. Nada mais, nada menos. E ações. Ações judiciais também. Sabe? Ações judiciais. Então, eu queria trazer isso para vocês. A enfermagem precisa de fundamento para se respaldar no dia a dia. Tudo o que eu falei para vocês é um fundamento, tem fundamento para vocês se posicionarem de forma adequada, para ser um profissional diferenciado, para ser a mudança da enfermagem, para terem garantia da liberdade de atuação. E a liberdade só vem com alguma coisa que está lá, é conhecimento. E você precisa conhecer o básico dos seus direitos, deveres e proibições. Isso é o básico. Mas tem muito mais coisa que você precisa se atentar. Conhecimento, gente,
é libertador. Quem está no grupo VIP, se você não estiver no grupo VIP, você pode entrar ainda hoje até meia-noite. Eu vou deixar todas esse material que eu estou passando para vocês agora, esse ofício do Corém Tocantins, eu vou deixar gravado lá, vou mandar para vocês hoje ainda, tá? E a partir de amanhã o grupo VIP não vai estar mais disponibilizado para entrar.